Exercício 11, também exercício de Enem. Se pudéssemos reunir em esferas toda a água do planeta, os diâmetros delas seriam... O exercício me dá o volume de toda a água do planeta, a água doce subterrânea e a água doce superficial. Ele quer saber o quê? A razão entre o volume da esfera, que corresponde à água doce superficial. Então, o volume da água doce superficial pelo volume da água doce. Então, gente, primeira coisa que a gente tem é, qual é a fórmula que a gente tem para volume de uma esfera? Nós temos lá 4/3 de πr ao cubo. Embaixo a gente também vai ter 4/3 de π, só que o que vai modificar? Ele me deu em cada um os milhões de quilômetros cúbicos que a gente tem. Então, exercício 11, exercício de Enem também. Se pudéssemos reunir em esferas toda a água do planeta, os diâmetros delas seriam 1.385 quilômetros de toda a água do planeta, 406 quilômetros de toda a água doce, 272 quilômetros da água doce subterrânea e 58 quilômetros da água doce superficial. A razão entre o volume da esfera, que corresponde à água doce superficial, e o volume da esfera. Então, o volume da esfera de água doce superficial e o volume da esfera que corresponde à água doce, toda a água doce do planeta, vai ser igual. Então, qual é a fórmula que a gente tem de volume? Volume de uma esfera é 4/3 πr ao cubo. 4/3 de πr ao cubo. Aqui eu também vou ter 4/3 de π, só que o raio é diferente, tá? Então, quando eu dividir 4/3, eu consigo dividir isso, eu vou ficar com raio ao cubo sobre raio ao cubo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, qual é o raio dela superficial? Se o diâmetro é 58, 29. E de toda a água, 406, então vai ser 203. Isso elevado ao cubo, porque os dois estão elevados ao cubo. Gente, aqui, quando é Enem, a gente sempre tem que ver se a gente consegue simplificar alguma coisa, porque geralmente as contas não são muito complicadas. Aqui vocês vão perceber que dá para dividir por 29, em cima e embaixo, vai dar 7. Então, isso aqui vai ficar 1/343, que é a alternativa A. Pelas alternativas, você já vem 1/343, 1/49, já me dá aí uma dica para o 7, tá? Então, eu já vou tentar o 7, ver se eu consigo simplificar, o que que dá, como eu faço para chegar em 7. Então, a gente, às vezes, pelas alternativas, tenta buscar alguma coisa. Não é um exercício difícil, tá? Mas esse eu precisava saber a fórmula. Exercício 12, também Enem. Um artista plástico construiu uma certa quantidade de base modeladora, um cilindro circular reto, cujo diâmetro da base mede 24 centímetros. Isso significa que o raio vale 12 centímetros e a altura mede 15 centímetros.
Antes que a massa secasse, ele resolveu transformar o cilindro em uma esfera. Analisando as características das figuras geométricas envolvidas, conclui-se que o raio R da esfera, assim construído, é igual. Então, os volumes ficaram iguais, tá? Se os volumes ficaram iguais, o volume do cilindro vai ser π R, que é 12 ao quadrado, vezes a altura H, que é 15. Tá, primeira coisa. O que a gente sabe? Qual é a fórmula do volume da esfera, que é igual ao volume do meu cilindro? 4/3 de πr ao cubo. 4/3 de πr ao cubo. Igual ao volume do cilindro. π 12 ao quadrado vezes 15. Cortei o π com o π. Gente, esse exercício, em particular, ele vai estar me pedindo aqui para resolver um R ao cubo, tá? Como isso às vezes pode me trazer mais dificuldades, olha uma maneira de vocês fazerem, tá? Vocês podem multiplicar e ir atrás, ou se não, tá aqui uma solução. R ao cubo é igual 12 ao quadrado, que é 12 vezes 12, vezes 15. O 3 passa para cima, o 4 vem para baixo. Daqui, eu vou dividir 12 por 4, 3. Então, eu tenho R ao cubo é igual 3 vezes 12, que é 4 vezes 3, vezes 15, que é 5 vezes 3, vezes 3. Como eu faço agora o R ao cubo? Eu vou precisar de 3 R só. R vai ser raiz cúbica, 1, 2, 3. 3 ao cubo, vezes, sobrou 4 vezes 5, 20, vezes 3, 60. R vai ser igual, esse 3 sai para fora, raiz cúbica de 60. Tem uma dica para vocês para calcularem elevado mais fácil. Isso em centímetros, tá? Alternativa D. 13. Como estratégia para conquistar o público, foi construída por um renomado artista plástico uma obra de arte na área de acesso aos cinemas de um shopping. Ela é composta por um cilindro de material transparente, com 4 metros de diâmetro e 6 metros de altura. Como são 4 metros de diâmetro, eu já pus 2 metros de raio. No qual foi inscrito um cone de mesma base e altura também transparente. Esse cone contém no seu interior um líquido vermelho com inúmeras esferas douradas, as quais, por um movimento constante desse líquido, criam um belo visual para quem observa. Sabe-se que as esferas têm 3 centímetros de raio e totalizam 10.000 unidades. Assim, se π igual a 3, o volume do líquido contido no cone é D. Então, gente, o que a gente vai ter como o volume do líquido? Vai ser o volume do cone menos o volume de 10.000 esferas. São 10.000, né? De 10.000 esferas. 10.000 vezes o volume da esfera. Volume do cone, 1/3 de πr ao quadrado h. πr ao quadrado vezes h, menos 10.000 vezes volume da esfera, 4/3 de πr ao cubo. Aqui, o π ele me deu um detalhe aí que é interessante, ele está falando em volume e a resposta está em metros cúbicos. A gente está trabalhando em metro, porém, se vocês prestarem atenção,
A minha esfera, ela tem 3 centímetros de raio. Então, eu não vou poder misturar centímetro com metro. Posso fazer de várias maneiras. Aqui, para depois eu poder somar, eu vou transformar para centímetros. 200 centímetros, 600 centímetros. Vou deixar tudo em centímetros e depois eu passo para metros no final, tá? Se vocês quiserem, podem fazer isso com o raio, só que o raio aqui, quando for transformar para metro, vai dar decimal. Às vezes fica mais chato de trabalhar. 1/3 de π, que é 3. O raio é o raio do cone, que é de 200 elevado ao quadrado, vezes a altura, 600, menos 10.000, vezes 4/3 de π, que é 3, o raio da esfera. O raio da esfera é de 3 centímetros, 3 ao cubo. Vamos lá, isso aqui vai ficar, corta, 200 ao quadrado vezes 600, tá? 200 ao quadrado vai dar 4, 1, 2, 3, 4, vezes 600, menos 10.000, vezes, aqui eu corto, 3 ao cubo é 4 vezes, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Gente, fazendo essa conta, vocês vão chegar no número 22.920.000 centímetros cúbicos. Como ele quer em metros, centímetros para metros, 2 casas. Como tá ao cubo, 6 casas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 22,92 metros cúbicos, que é a letra D. Exercício 14. Nós temos, na fotografia, observam-se 2 bolhas de sabão unidas. Quando 2 bolhas unidas possuem o mesmo tamanho, a parede de contato entre elas é plana, conforme ilustra a figura. Considere 2 bolhas de sabão esféricas de mesmo raio R unidas, de tal modo que a distância entre seus centros A e B é igual ao raio R. Então, gente, o que está acontecendo? Essa distância aqui é o valor do raio R. A parede de contato é um círculo, cuja a área tem a seguinte medida. Quer saber a área desse círculo? A área do círculo vai ser πr ao quadrado. Mas para isso eu preciso saber o valor do raio. Vamos pensar um pouquinho. O raio vai daqui até aqui. Esse é o raio dessa circunferência que eu quero saber. Outra coisa que eu sei, aqui é a metade, então aqui é R sobre 2. Eu quero saber esse R. E esse aqui? Tá indo do centro de B até encostar. É também o R. Gente, eu acabei de ter ali um triângulo retângulo, onde eu tenho R sobre 2 e R. Teorema de Pitágoras. R ao quadrado é igual a R sobre 2 ao quadrado mais R ao quadrado. Daqui eu vou tirar aqui R ao quadrado menos R ao quadrado sobre 4 é igual a R ao quadrado. R ao quadrado vai ser igual a MMC. 4 dividido por 1, 4. 4R ao quadrado menos R ao quadrado. Isso vai dar 3
R ao quadrado sobre 4. Aqui a gente nem precisa achar o valor da raiz, por quê? Porque na área da minha circunferência, que ele está querendo, ele tem o R ao quadrado. Lembrando que esse R aqui a gente chamou de R'inho, só para não confundir. Então, a área vai ser igual a π, ele não me deu o valor, tá? Π, R ao quadrado, 3R ao quadrado sobre 4. Isso é alternativa C. Gente, o mais legal quando a gente está resolvendo um exercício e precisa dar uma parada é quando a gente tem a visita, pode encontrar alguns de vocês, principalmente da sala de vocês, tá? Acabei de receber uma visita agora, é domingo à noite, da Fernanda Muta. Gente, desculpa, tá? Mas eu nem vou falar. Eu acho que eu vou até parar a gravação da aula, eu tava pensando nisso, tá? Talvez eu não grave mais aula porque eu vou sentar comendo jabuticaba. Sinto muito, tá? Eu sei que muitos de vocês devem estar com vontade, mas essa veio pra mim, a professora, tá bom? Tchau, gente. Vou comer jabuticaba. Exercício 15, depois de ter comido muita jabuticaba. Observe o dado ilustrado formado a partir de um cubo com 6 faces numeradas de 1 a 6. Esses números são representados por buracos, deixados por semi-esferas idênticas, retiradas de cada uma das faces. Todo o material retirado equivale a 4,2% do volume total do cubo. Considerando π igual a 3, a razão entre a medida da aresta do cubo e a do raio de uma das semi-esferas expressas na mesma unidade é igual a... Primeira coisa, ele me deu. Eu tenho semi-esferas. Eu tenho o número 1, o número 2, o número 3, 4, 5, 6. Cada um, eles têm uma semi-esfera, 2, 3, 4, 5, 6. Semi-esferas, metade de uma esfera. Então, eu vou dividir por 2 para saber quantas esferas eu tenho. Isso vai me dar 21 sobre 2, 10,5 esferas completas, tá, gente? Pronto, o número é esse. O que a gente sabe? Que esse número de esferas, 10,5 esferas, que é 4 terços de πr ao cubo, equivale a quanto? A 42%, a 4,2% do volume total. É um cubo, tá? Então, todos os lados são iguais. Então, eu vou ter L ao cubo, tá? Lembrando que é um dadinho, todos os lados são iguais. Então, a gente vai ter π corta com 3. Por quê? Porque o π vale 3. Então, eu vou ter 10,5 vezes 4, 42. R ao cubo igual a 4,2 sobre 100. L ao cubo. Passo para cá, fica 42 vezes 100, 4.200. 4.200 sobre 100, sobre 4,2. Passo multiplicando, sobre 4,2. É igual a L ao cubo sobre R ao cubo. Ele está pedindo o quê? A razão entre a medida da aresta do cubo, lado, sobre o raio. Então, L ao cubo sobre R ao cubo é igual a 1000. Gente, vou tirar a raiz cúbica de tudo.
Tirando a raiz cúbica de tudo, eu vou ficar que L sobre R é igual a 10. L sobre R igual a 10, alternativa D. E aqui a gente acaba mais um módulo.